bom estar novamente aqui com vocês na Web TV São Caetano, no programa Assunto de Mulher. Todas as quartas-feiras, eu, doutora Silvia Petrelli, trazendo assuntos sobre o nosso universo feminino. E hoje, minhas queridas amigas, vocês vão adorar o tema de hoje. Nós vamos falar sobre curativos. A pele é o maior órgão do corpo humano e quando sofremos rupturas, é necessário medicamentos e cuidados para evitar lesões graves. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo o enfermeiro Roger Rodrigues, que é coordenador do grupo de pele do Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul. É um prazer, Roger, recebê-lo aqui em meu programa. Eu soube que você não estava bem da voz, mas ele veio nos prestigiar hoje aqui, então te agradeço por isso também, viu? Infelizmente, algumas pessoas sofrem queimaduras com fogos de artifício. Quais os métodos para tratar essas queimaduras e quais são os estágios das queimaduras? Certo. Os métodos para tratar qualquer tipo de queimadura, eles são intermináveis. Existem muitas formas de se tratar. Primeira coisa é saber qual foi o grau de atenção dessa ferida, se ela chegou a um grau 3, por exemplo, onde há um risco maior de infecção. Sendo uma ferida mais superficial, a gente dispensa um tratamento clínico, não há necessidade de encaminhamento a um pronto-socorro, mas é muito importante que o médico faça a avaliação e que ele descreva essa lesão para o enfermeiro, estomaterapeuta ou dermatólogo que vai cuidar dessa ferida. Existem vários critérios para se entender uma ferida do momento em que ela acontece. No caso da ferida por queimadura, a primeira medida que se deve tomar antes de qualquer outra é colocar em imersão em água fria, abaixo da temperatura corpórea, para poder minimizar essa agressão. Porque como o organismo é quente, esse calor continua. Enquanto a gente não parar esse estímulo, a gente não consegue interromper a queimadura. Hoje muita gente corre para a geladeira, pega margarina, pega outras coisas, Pois não é? Tá errado isso? Muito errado, muito errado. O que a gente fala a respeito de produtos que a gente tem no domicílio é principalmente o fato dele impossibilitar uma avaliação precisa de como está esse tecido, como foi comprometida essa pele. Então, pasta de dente, primeiro, todos esses produtos acabam sendo citotóxicos, eles não são saudáveis para esse tecido que precisa se recuperar. Aqui a gente consegue observar uma ferida que dá para dizer que é uma lesão de grau 3, porque ela chega a atingir além da matriz dérmica. O primeiro esquema é uma lesão aguda, uma lesão agudizada, e no segundo, como tem esse critério de infecção aí que está muito bem demonstrado no gráfico, a gente considera como sendo uma ferida crônica. Feridas agudas, em geral, elas tendem a se resolver de uma forma espontânea. Se a pessoa que é acometida por uma lesão tem um organismo saudável, uma alimentação saudável, ela regenera isso, hábitos saudáveis, ela regenera a pele de uma forma muito mais rápida. Essa é uma lesão por segundo grau, a gente observa isso por conta das formações bolhosas, São bolhas bem pequenas, chamadas de vesículas. É bem comum esse tipo de queimadura com esse aspecto através da insolação, a agressão dos raios UVA. Ô Roger, e voltando um pouquinho naquela figura, essa é um outro tecido que se forma. Exato, ali você falou, a pele exato. cicatriza naturalmente, Isso. de acordo com a imunidade da pessoa ou a resposta, esse segundo... No segundo caso, houve uma cronificação dessa lesão, uma complicação dessa lesão. Em algum momento, ela foi exposta a algum agente contaminante, e acabou gerando uma formação de pus. Esse pus, ele inviabiliza a cicatrização porque ele aumenta demais a atividade inflamatória. Em algum momento, para que a cicatriz aconteça, essa atividade inflamatória precisa ser controlada. Hoje a gente dispõe de muitos recursos para tratar de feridas. Quando essa contaminação acontece de forma mais profunda, e a pessoa passa a emitir alguns sinais clínicos, como febre ou algum sintoma mais expressivo, é necessário que ela procure o serviço médico para que ela possa tomar medicações por via oral. Ô Roger, e em casa as pessoas tratam queimadura com creme, é o que nós estamos comentando, com creme dental, manteiga e leite. E isso pode piorar a lesão? O que deve fazer? É o que você estava falando. Sempre falei uma coisa, a receita da vovó sempre funcionou muito bem.
né, num outro período, onde as pessoas não eram tão expostas a antibióticos, né. Hoje em dia as pessoas são muito resistentes a antibióticos, né, porque é uma dispensação muito grande. Essas pessoas, elas já estão mais predispostas, então hoje em dia a receita da vovó pode ou não pode funcionar, né, só que como existem vários recursos e existe aí um componente de risco grande para você levar um agente contaminante para uma lesão. Então tem pessoas que gostam de fitoterápicos, in natura ou açúcares, e a gente acaba levando algum agente contaminante, né? O ideal para a lesão se manter limpa é simplesmente lavar essa lesão em água corrente. Não importa que grau ela tenha, não importa qual a tensão dela, ela precisa ser lavada com água, né? Hoje em dia existe, a literatura toda fala a respeito da limpeza de feridas com jato de soro fisiológico. O soro fisiológico tem um pH muito similar ao pH da ferida, né? É o pH natural do corpo humano. E a gente está mantendo o meio de cultura sempre estável ali. Então a gente está sempre permitindo que essa infecção ocorra. Ô Roger, a gente vê aquelas queimaduras feias. Qual queimadura que pode levar aquela cicatriz queloidiana? Qualquer queimadura, qualquer ferimento, qualquer incisão pode gerar a formação de queloides, né? O queloide é uma hiperatividade cicatricial, então é uma atividade de fibroblasto muito grande, né? E acaba... acho que nós estamos mostrando aqui, Roger, você pode comentar um pouco. Certo. Aqui são os graus de queimadura, né? Como que acontece isso? Queimadura de primeiro grau, ela atinge só epiderme e derme, as primeiras camadas. Ela pode atingir a derme também de uma forma muito superficial e gerar uma bolha, né? Essa bolha ela nunca deve ser rompida. Sim, isso é importante. Né? Num ambiente que não seja adequado. Então, qual que é a conduta no caso de uma bolha? Procura um profissional enfermeiro, especialista em tratamento de feridas, estomaterapeuta ou dermatólogo, para que ele faça a drenagem desse conteúdo dessa bolha, porque isso é uma barreira biológica. Então, a gente diminui o risco de colonização de agente bacteriano ali, simplesmente mantendo essa pele aderida, né? Aqui uma queimadura de segundo grau, né, já tem uma tensão maior de comprometimento da derme, né? Uhum. Esse tipo de lesão ela é muito dolorosa, assim como a de primeiro grau também é bastante dolorosa, né? Já de terceiro grau, como a gente tem uma perda total da derme, né, da segunda camada da pele, né, se a gente for considerar um esquema, né, bem linear como esse, ela já não é tão dolorosa, porque quando você perde a derme, você perde com ela alguns corpúsculos neurológicos. Sim. Que conduzem a sensações de dor, calor, frio. Então, Roger, isso que você falou é importante. Se chega alguém ou está em casa, formou uma bolha, que às vezes fala, deixa, eu não vou no pronto-socorro. O que ela tem que fazer? Ela não pode, ela pode furar? A bolha. Não rompe. Em alguns casos, um enfaixamento superficial que não, assim, depois de ter eliminado todo o risco de calor, de propagação de calor ali, você conseguir fazer um enfaixamento para poder drenar essa bolha de uma forma natural, né, pelo próprio organismo absorver essa hiperqueratina que tem ali naquele local. E se tiver que se romper acidentalmente, durante um período de 6 horas, você pode lançar mão de algum antimicrobiano tópico. Depois de 6 horas, isso já não é tão conveniente. Existem outros métodos agora, né, hoje em dia, né? Roger, nós estamos tendo a oportunidade de ver as queimaduras por fase, né? Primeiro, segundo e terceiro grau. Exatamente. As queimaduras extensas de terceiro grau, o paciente tem que permanecer internado? Na maior parte dos casos tem. Tem por conta do risco que ele tem de adquirir uma infecção, né? Mas isso tudo varia muito de quanto quanto da superfície corpórea foi comprometido. Ô Roger, e como a família deve cuidar de feridas de pacientes com doenças crônicas no domicílio? E durante o tratamento, o que é importante evitar? Certo. Em casa, depende muito da etiologia, da causa dessa ferida, né? O primeiro fator que a gente tem que investigar é o que causou, o que levou àquela lesão, né? A ferida, normalmente, ela é um sintoma, né? Ela não é a causa principal de nada, ela é uma consequência de alguma doença crônica. Os pacientes que ficam em casa, muitas vezes, eles ficam limitados na cama e sem um reposicionamento periódico. E isso faz com que as proeminências ósseas comprimam o tecido, fazem com que o sangue extravase daquela região e aí gere uma isquemia. Essa isquemia se constitui na falta de oxigenação do tecido e de nutrientes. E o tecido começa a ulcerar por morte autolítica, né? Por uma questão autolítica. E por que as pessoas... E as pessoas que têm diabetes? O que você orientaria?
Primeira coisa é fazer o controle do diabetes. Tá muito regular essa glicemia do paciente. O paciente que fica controlando glicemia com medicamento de acordo com o resultado que ele vê ali, ele compromete demais a cicatrização. Roger, nós vamos para um breve intervalo, eu volto a seguir com o quadro E aí, doutora, e falando mais sobre o assunto aqui sobre queimadura. Não saiam daí. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Minhas queridas amigas, após esse breve intervalo, eu volto agora com o quadro E aí, doutora? Temos algumas perguntinhas de amigas e internautas. Fabiana Soares, de São Bernardo, ela gostaria de saber: menstruação na gravidez é possível? Veja, Fabiana, boa pergunta. Não é o comum, tá? Mas pode acontecer. Às vezes, o que pode ocorrer? Uma alteração no fator na hora que implanta o óvulo no útero, que ocorre depois de 15 dias depois da fecundação, ele pode haver sim um sangramento. Ou fatores hormonais, ou às vezes uma sensibilidade no colo do útero, ou até prenheza ectópica. Então assim, fiquem atentas, não deixa de ver se caso estiver grávida e estiver menstruando mensalmente, tá bom? Carolina Macedo, de Santo André, ela gostaria de saber: eu fiz uma biópsia da região perineal e o resultado foi papiloma viral com moderada coilocitose. É grave? Veja, Carolina, todo esse resultado é para falar que você teve infecção pelo papiloma vírus, que é pelo HPV, tá? E na região da onde? Da vulva. Então assim, não deixe de procurar seu ginecologista, que ele passará para você o melhor tratamento, tá bom? Marisa Rodrigues, de Ribeirão Pires, ela pergunta: o exame transvaginal pode detectar se a mulher pode ou não ter filhos? Veja, Marisa, detectar não. Mas ele pode dar o diagnóstico de algumas patologias que, por eventualmente, ele pode dificultar a mulher de engravidar. Como ovário policístico, tá? Endometriose, apesar que o padrão ouro para diagnóstico de endometriose, nós já falamos aqui, é a videolaparoscopia, mas dá para avaliar algumas patologias pelo ultrassom que podem dificultar a mulher de engravidar, tá bom? Sabrina Fonseca, de São Caetano, ela gostaria de saber: o que provoca as ondas de calor na menopausa? Veja, Sabrina, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, o que acontece? Tem uma falência ovariana e uma diminuição do hormônio estrogênio produzido pelo próprio ovário. Por isso que a mulher tem todos esses sintomas de ondas de calor, tá bom? E Maria de Fátima, de Diadema, ela pergunta: o que é vulvoscopia? Fátima, a gente fala muito na colposcopia, né? Que é avaliar o colo do útero num aparelho chamado colposcópio. Na realidade, a vulvoscopia, a gente usa o mesmo aparelho, só que você olha, avalia toda a região da vulva, que ela aumenta em 10 a 40 vezes, e eu consigo ver essas lesões que eu não consigo ver a olho nu, tá? Eu passo um líquido, esse líquido eu vou poder olhar através do aparelho se tem alguma lesão que merece alguma biópsia, tá bom? Minhas queridas amigas, agora eu volto aqui com esse bate-papo gostoso com o Roger. Hoje ele está afônico, mas veio aqui meu programa poder falar sobre o assunto, que para mim eu acho um assunto interessantíssimo. Eu pedi para que ele viesse, porque muitos familiares às vezes não sabem cuidar das feridas em casa. E eu falo que até os médicos mesmo a gente deixa para o profissional mesmo. E eu tenho o prazer de poder ver o Roger todos os dias lá no hospital, cuidando e muito bem cuidado desses pacientes que ele recebem lá. Eu fico assim muito contente com o tratamento que o Roger ministra para essas pacientes. Então eu já te pergunto novamente, as pacientes acamadas, quais são os cuidados que elas precisam mais com essas feridas, Roger? Isso é importante. Como que uma cuidadora, um familiar em casa pode cuidar desse paciente? Como a gente falou antes, cada ferida tem uma causa, né? Esses pacientes que ficam imobilizados dentro de casa, no leito, muitas vezes elas sofrem esse processo isquêmico. Se a gente não promover uma medida de alívio,
dessa pressão que o osso faz contra a pele, a gente não consegue recuperar a lesão e o prejuízo acaba sendo cada vez maior. Por quê? Porque já está comprometido uma área ali, aquela área está sofrendo um processo inflamatório grande, existe uma grande concentração de sangue no local. Se essa pessoa se mantém naquela, a gente vai e faz um debridamento, que consiste num procedimento com bisturi, retirada daquela capa necrótica toda. Isso é feito pelo enfermeiro e pelo estomaterapeuta. Uma vez que a gente remove essa capa, que em tese estaria protegendo fisicamente aquela lesão, mas não protegendo ela fisiologicamente, a gente precisa remover ela. No momento que a gente remove, a gente expõe muito aquele tecido. Então é um tecido que provavelmente vai sangrar e vai gerar algum tipo de coágulo. Se o paciente se mantém na mesma posição, esse coágulo vai formar uma nova capa ainda maior sobre aquela lesão. E a gente vai tendo um prejuízo cada vez maior na saúde desse paciente. Então o que a gente faz hoje em dia como primeira recomendação? Medidas de descompressão, medidas de alívio. Reposicionar o paciente a cada 2 horas no leito em que ele está. Roger, quando que entra o açúcar no meio dessas feridas? Porque isso aí é muito discutível. Sim, o açúcar ele ele tem um componente enzimático muito, muito forte, Só que ele também tem uma acidez muito alta. Então, assim, existe um pró e um contra no açúcar. Quando se coloca o açúcar sobre a lesão, você tem que ter o açúcar preparado com alguma pasta que faça com que ele se prenda à lesão, E ele estimula a degradação desse tecido desvitalizado, Esse tecidinho amarelo ou preto que a gente encontra na ferida. Só que isso não é recomendado hoje em linhas gerais, porque a gente está expondo o paciente porque, primeiro, se ele for diabético, isso é totalmente contraindicado, porque a absorção é muito rápida ali, Depois, o açúcar é processado hoje e a gente não sabe sobre quais condições, Então ele pode ter alguns componentes tóxicos, ferro principalmente, Ô, Roger, tem um tempo que ele fica ali? Eu posso, por exemplo, eu posso deixar no máximo 2 horas? Para mim, enquanto profissional, é mais complicado poder recomendar alguma coisa do tipo ou falar alguma coisa nesse sentido. Ele pode permanecer por 2 horas ali, só que eu não recomendo que seja dessa forma, porque hoje em dia existem inúmeros estudos, e algumas empresas farmacêuticas, Você falou de padrão ouro, a gente segue um padrão ouro hoje de atendimento com as coberturas que a gente tem no hospital. Me fala um pouquinho também sobre o Povidone. Antigamente a gente usava, Até nós, somos cirurgiões, hoje em dia a gente já mudou muito, mas ainda tem gente que às vezes lava a ferida com Povidone. Isso está em desuso? Totalmente em desuso. A gente acaba usando o Povidone muitas vezes numa queimadura superficial ou numa lesão por atrito, que também funciona como uma queimadura. Um atrito também é uma queimadura. Então, se ela transuda muito, tem uma atividade de exsudação, sai aquele liquidinho amarelo, branquinho, a gente pode lançar mão da iodopovidona sim, desde que o paciente não tenha nenhum tipo de reação alérgica a iodo. Ô Roger, me fala um pouquinho, muitas mulheres fazem cirurgia plástica e algumas precisam de alguns cuidados para evitar danos na pele. O que é indicado no tratamento para evitar queloides? Quais os fatores de risco? Então, fator de risco para queloide tem um componente hereditário forte, normalmente pessoas afrodescendentes ou hispânico-descendentes, ou pessoas de ascendência asiática têm mais predisposição a desenvolver o queloide. O queloide é uma atividade excessiva do tecido de granulação, uma atividade de fibroplastia muito alta, e acaba que forma além daquilo que a gente precisa. A primeira medida que a gente tem a tomar é a contenção desse queloide, tentar regredir ele. Hoje em dia a gente tem alguns produtos disponíveis para o tratamento de feridas que auxiliam na redução do queloide. Não é recomendado que ninguém tente fazer nada em casa para poder se livrar do queloide, porque é um tecido vivo, Ele tem uma circulação sanguínea muito, muito ativa. Então não se deve nunca tentar remover em casa. Isso tem que ser feito sempre num consultório por um médico, A remoção do queloide sempre por um cirurgião plástico ou por um dermatologista, nunca por enfermeiros. Mas as medidas de contenção, os materiais que a gente dispõe hoje para poder controlar, e tem que saber também se a pessoa tem algum histórico já de desenvolvimento de queloide. Se essa pessoa tem o histórico, é muito importante que ela diga ao médico, olha, eu já fiz uma cirurgia, tive um queloide e preciso que você tenha alguma medida profilática, E o médico vai ser consciente disso, obviamente, E hoje em dia se trata com corticoides, injeções locais. Então é bem simples de tratar, mas o risco é sempre grande de se desenvolver novamente. E Roger, o que você orientaria, minhas queridas amigas internautas, para evitar uma infecção em casa, aquelas que forem fazer o curativo em casa? Certo. Se for uma ferida aguda,
é importante que a gente dê o ambiente mais asséptico possível, mais livre de micro-organismos. Então sempre um lugar limpo, sempre um lugar onde você tenha o material fácil, para fácil manuseio, para você minimizar o risco de levar um agente contaminante. No entanto, a maior parte das pessoas que estão em casa, elas são portadoras de úlceras crônicas. Essas úlceras elas já têm um grau de contaminação muito elevado. Né? Então, dificilmente você vai levar algum agente microbiano para aquela lesão que vai agravar aquele quadro. Mas, obviamente, a gente induz a limpeza com água morna, sempre água morna na ferida, para evitar vasoconstrição e evitar que aquele sangue vá embora dali. Mas em casa sempre manter a ferida limpa. Manter a ferida limpa é crucial para evitar infecção. Então hoje em dia, com nanotecnologias direcionadas para o tratamento de feridas, a gente consegue reverter essa infecção para poder estimular o crescimento desse tecido através de outros recursos também. Por sinal, eu vejo resultados maravilhosos de vocês lá, Roger. Obrigado. E agora, na época de férias, criança que sofre uma lesão de corte profundo, o que é recomendado? Certo. Criança, é sempre bom você ter um cuidado maior. Né, apesar dela ter uma atividade metabólica muito acelerada, né, mas é sempre bom procurar o serviço médico. Né. É indicado que seja procurado pronto-socorro por ocasião do risco do tétano. Né. Se essa criança nunca sofreu a vacinação, ela pode correr o risco de desenvolver tétano em razão disso. Se não há comprometimento de nenhuma estrutura interna, muitas vezes isso se recupera espontaneamente também. Roger, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho lá no hospital. Bom, o Grupo de Pele é um grupo de profissionais que começou com uma comissão de curativos há cerca de 5 anos, né? E de 1 ano e meio para cá ganhou uma força maior, porque eu acho que se percebeu que a gente às vezes consegue evitar um custo muito grande para a prefeitura, ou no caso para a instituição, simplesmente prevenindo, tratando essas doenças, porque o custo desses materiais costuma ser muito altos, né? E São Caetano tem uma prevalência muito grande de pessoas com úlceras de membro inferior, porque são pessoas idosas em geral. Né? Então, a gente, sabendo qual é o diagnóstico, a gente tem N coberturas que a gente pode utilizar para poder resgatar essa pessoa desse sofrimento aí. Tivemos 2 casos bastante extremos, pessoas com 40 anos de ferida, uma 36 e uma 40. Né? Então são 40 anos de um sofrimento tão desnecessário que simplesmente por conta de uma manobra que era simples de ser feita, não havia sido resolvido. Isso foi pura falta de informação. Né? Então o resultado está muito nisso, de conscientizar o paciente da importância daquilo. Às vezes a gente chega até um extremo de comentar, é melhor ficar com a perna saudável, ficar na cama um pouquinho e recuperar essa ferida, ou depois ficar sem perna e não poder fazer o que a senhora estava fazendo antes. É verdade. Né? Então, às vezes é bom se privar um pouco dessa atividade para evitar essa sobrecarga de líquidos na perna, né? Para que essa ferida possa... Feridas vasculares, normalmente, eu sempre uso uma luva para demonstrar. Né? Eu encho a luva, faço um desenho nela, falo, essa é a sua perna. Né? E a ferida está desse tamanho. Quando você desinsufla a luva, a feridinha fica... A perna é a mesma coisa. Uma perna demasiada, com aquela quantidade de líquido, daquele jeito, ela não vai ter nunca chance de fazer com que a ferida se regenere. Então a primeira coisa que você faz é comprimir aquele membro para drenar aquele excesso de líquidos. Né? E aí você recupera. Em São Caetano a gente hoje em dia tem umas experiências bem legais com pressão negativa, né? Apesar de ainda não ser uma realidade nossa, né? Por ser um serviço público e ainda não ter disponibilidade dele. Mas hoje em dia a gente chegou ao ponto de ter equipamentos que forçam o fechamento da ferida. Né? Existe um curativo pequeno, que tem um pequeno reservatório nele mesmo, que você sobrepõe a ferida, liga o aparelho, ele vai sugando aquele exudato, aquela secreção toda da ferida, e com isso também ele estimula a microcirculação ali e formação de novos tecidos. Então hoje em dia a gente pode fechar a ferida até a força, né? Então a gente segue o padrão ouro. O material que a gente tem hoje lá para utilização nos pacientes crônicos é um material riquíssimo. Roger, eu mesmo vou captar suas dicas, porque às vezes o próprio profissional tem aquela dificuldade de saber quando que você usa um creme debridante, quando que você usa um creme que tem corticoide, outro que tem antibiótico. Dá para você explanar rapidamente sobre esse assunto? Sim, sim. A aplicação de soluções, cremes e soluções sobre as feridas, ela varia muito de acordo com a situação daquela ferida naquele momento.
Aqui, na verdade eu digo aqui, mas no estado de São Paulo em geral a gente tem uma dispensação imensa de colagenase, né? Colagenase ela pode ser muitíssimo benéfica, mas ela pode expor muito a risco de uma perda tecidual ainda maior, um agravo ainda maior daquela ferida, né? Então a gente tem que sempre o mais indicado é procurar um profissional dessa área para que ele possa indicar para aquele momento da ferida qual é a melhor cobertura ou a melhor solução para se utilizar ali. Roger, que pena, estamos no final de mais um programa. Gostaria que você deixasse uma mensagem e seus contatos para minhas queridas amigas internautas. Obrigado. Eu queria falar que, dentre tudo que a gente desenvolve no nosso trabalho, de todo o reconhecimento que a gente acaba tendo, não existe um reconhecimento maior do que ver uma lesão se encerrar, né, e o sofrimento se encerrar junto com ela, né? Então é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que ter muito sempre o paciente do nosso lado, né, e conviver da melhor forma possível, porque às vezes aquele sofrimento dele ele vai minando conforme vai minando a ferida. Então nosso empenho com o grupo de pele é justamente nesse ponto, conscientizar de que é possível recuperar. Tem muita gente que chega já sem esperança nenhuma, como se fosse a última esperança de recuperação. Um beijo e até lá.